Boa tarde, pessoal. Na aula anterior, nós falamos sobre a regra de ouro das religiões, o que nos leva a perceber que nas mais diversas religiões existentes no mundo, o que se tem como base é o amor ao próximo, né? Se você pega as mais diversas religiões, o objetivo final delas é bem próximo, bem parecido, né? Ela se confunde com o amor ao próximo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a ideia, né, de escolha de religião, né? Que na maioria das vezes nós já nascemos dentro de uma determinada religião, né? Quase sempre acontece isso, né? No Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas já nascem cristãs, né? Embora de algumas vertentes diferentes, alguns são católicos, outros evangélicos, mas a grande maioria das pessoas nascem cristãs. E aí tem outras religiões, porque quando falamos de religiões, quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando de todos, né? Católicos e evangélicos. Religiões diferentes judaísmo, é diferente do cristianismo. Mesmo assim, o cristianismo tem aspectos do judaísmo, né? Quando você pega a Bíblia lá no Antigo Testamento, ali é judaísmo. Você vê que até hoje, na nossa religião, a religião cristã, nós utilizamos parte do judaísmo, né? Pelo menos o livro sagrado judaico nós utilizamos. Religiões diferentes. Aí quando a gente fala do hinduísmo, como nós temos aqui esses símbolos, ó, a cruz é o símbolo do cristianismo, a estrela do judaísmo, esse outro símbolo aqui é do hinduísmo, do islamismo e do budismo. Então, isso são religiões diferentes. Agora, dentro de cada religião dessa, há divisões, né? Mas não deixa de ser a própria religião. Eu considero que cristão é todos aqueles que professam a fé em Cristo, ele é cristão, independente dele ser católico ou ser evangélico, por exemplo. Todos são cristãos. Né? Não tem uma, assim, aquela... Isso não é diferença religiosa, são segmentos dentro da mesma religião. Então vamos lá. Agora, apesar de a nossa realidade ela ser uma realidade mais de cristãos, né? Existem poucas religiões de matriz africana, por exemplo, no nosso município, e judaísmo, hinduísmo, islamismo na nossa região nem existe. Mas a discussão aqui no texto é entre religiões diferentes, né? O Brasil ele é um país privilegiado nessa situação, onde coexistem de forma bem pacífica, coisa que não acontece em várias partes do mundo, várias religiões. Né? Então, hoje, né, principalmente nos últimos anos, a gente tem observado uma grande valorização dessas diferentes culturas. Né? Quando a gente vê países lá fora que se matam por questões religiosas, né? E o Brasil não. É um país onde você encontra todas essas religiões aqui convivendo nos grandes centros, até na mesma rua. Tem lá vários templos de religiões diferentes. E essas pessoas não se matam por ter crenças religiosas diferentes. Né? Então, há uma grande valorização dessas diferentes culturas, né? Que são formas diferentes de manifestação do ser humano. E elas vêm se ampliando, né? E essa valorização e o reconhecimento e o respeito pelas diferentes religiões. É interessante sempre a gente ter em mente que existem diferentes religiões, né? E que são apenas diferentes formas de vivenciar e reconhecer, se relacionar com aquilo que a gente chama de o supremo, né? Que é com Deus, e aquilo que sai da matéria, do que é material e vai para o campo espiritual, que é o que a gente fala que é o transcendente, que é o que sai do aspecto material e vai para o aspecto espiritual. E na medida que vai havendo esse reconhecimento, né, e a valorização dessa diversidade de formas de
relacionar com crenças, né, de relacionar com o que é supremo, com o que é transcendente, isso tem possibilitado um questionamento muito maior em relação ao que a gente chama de liberdade religiosa, né, e a consequente escolha religiosa. Aí temos aqui os símbolos das diferentes religiões, como eu disse, e vamos para o corpo da lei, né? A maior lei do país, que é a nossa Constituição, né? A Constituição brasileira, ela tem um artigo que diz que cada indivíduo tem direito à livre escolha de sua religião. Isso significa, que o respeito pela denominação religiosa e o poder religioso que o sujeito tem são influências que interferem na liberdade religiosa de cada um. E esta liberdade, ela está vinculada a uma série de preceitos, né, de pontos ali, né, que faz parte daquela religião, daquilo que aquela pessoa considera ser bom, belo, ser justo, e aquilo que ela considera não ser, que é o contrário, ela considera não ser justo, não ser bom. Então, isso faz parte da doutrina de cada um. E a Constituição brasileira, ela assegura isso, que cada pessoa ela é livre para professar a sua religiosidade. Mas, mesmo assim, ainda temos muitas pessoas que não sabem muito bem conviver com isso, né? Que despreza ou menospreza outros apenas por eles professarem fé diferente. Aí nós temos uma citação de Mandela, né, sobre bondade, né, que ele diz o seguinte, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar as pessoas precisa aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Nelson Mandela é um grande líder sul-africano que lutou muito contra, no caso, o preconceito, né, a questão da raça. Né? E ele coloca justamente o seguinte, que se as pessoas em algum momento elas aprendem a odiar outra pessoa, a menosprezar, a não respeitar, né? Ela não nasceu daquele jeito. Quando a pessoa nasce, ela não tem isso formado nela. Ela aprende a fazer isso de acordo com a convivência que ela tem. Mas se a pessoa ela consegue aprender essas coisas, ela pode também aprender a amar, a respeitar, a conviver bem com as diferenças. Né? E isso que é o importante. No Estado, que a gente chama de Estado democrático e de direito, que todas as pessoas têm os seus direitos respeitados. E esses direitos também deve se estender ao campo da religiosidade, né? Onde se o indivíduo ele professa uma determinada fé religiosa, que não é aquela mesmo a minha, eu tenho o dever de respeitá-lo, entendeu? Respeitar a sua escolha. E aí, estudos atuais sobre os fenômenos religiosos, eles têm fortalecido o conhecimento e o reconhecimento dessas diferentes religiões. Tem apresentado uma reflexão mais clara, de muito respeito com a identidade religiosa de cada sujeito. Né? E aí isso tem levado ao reconhecimento do pluralismo religioso, ou seja, a diversidade de religiões que existem pelo mundo, né? E em alguns lugares, como eu disse, o Brasil é um país que acolhe todos os tipos de religião de forma pacífica. Né? Se vocês fazem uma pesquisa rapidinho, vocês vão ver que existem vários conflitos por questões religiosas espalhados também pelo mundo, onde grupos de diferentes religiões não conseguem se respeitar, não conseguem conviver. Né? E
Mas o Brasil nós temos a sorte de ter, né, esse respeito pelo pluralismo religioso. É claro que existem ali alguns casos de violência contra algumas religiões, existem, mas são coisas mais isoladas, que se comparadas a outros lugares é quase que insignificante. Então, a presença pública das diversas religiões, né, na sociedade, ela vem contribuindo para a ideia do livre-arbítrio, né, que as pessoas são livres para escolher a sua fé. Né? E, primeiro porque, veja que o Brasil, por ser um país de formação católica, nós já nascemos dentro da ideia da religião de costume, né? Que é aquela religião que nós já nascemos pertencentes a ela, né? Que a gente sabe que predomina no Brasil a religião de costumes, mas também já existem pessoas que primam por um ato de escolha, né? Outras religiões que primam por um ato de escolha, aquela ideia de que deixa religiões que criam seus filhos em meio a uma liberdade mais tranquila no campo religioso, e isso vai possibilitar a ele lá na frente escolher a opção que ele deseja. Nós temos aqui, segundo o padre José Ivo Fulan, que ele é um estudioso em ciências das religiões. Para ele existem 4 tipos de religiões. A religião de herança, que é aquela vivida como um costume ou uma tradição. Né? Eu acho que, de alguma forma, com alguma pequena modificação, é o nosso caso. Né? Nós somos cristãos e já nascemos dentro desse aspecto cristão. Religião de herança, né? É um outro tipo, mas que também é assumida por um conteúdo fundamental, né? Através da formação, escolha e consciência. Aqui a gente pode pegar algumas linhas dentro do próprio cristianismo que já permitem mais essa questão de debate da questão religiosa, não fica só no costume e na tradição. E tem um outro tipo de religião de herança, né, onde o sujeito vive numa atitude de abertura e busca, experimentando outras religiões ou mesmo escolhendo por opção um outro tipo de religião. Essa já acontece muito, né, dentro dos meios cristãos protestantes, né, onde as pessoas vai ali, apesar de todas ali serem cristãs, né, todas as igrejas serem cristãs, mas acaba fazendo um processo de escolha ali para ver em qual igreja, qual grupo, né, qual comunidade a pessoa ela se encontra, né, se dá melhor. E tem um grupo que é sem religião de herança, onde a pessoa escolhe, né, a sua religião na fase adulta. Muitas religiões colocam as pessoas numa espécie de horizonte fechado. Geralmente as religiões de costume, né? Onde desde o nascimento a pessoa já é apresentada às questões religiosas e não tem, né, nesse horizonte fechado, ela é criada dentro daquele contexto ali. O perigo disso só é ela não aprender a respeitar. Não é que a pessoa tem que mudar a forma de crença. É muito interessante, a pessoa já nasce ali, já vai formando as suas convicções, né, junto ali com a família, isso é muito bom. Mas sempre tenha em mente que em outro lugar, em outra família, em outro ambiente, existe pensamentos diferentes em relação à religião. Isso é que é o interessante a gente saber. Né? O indivíduo ele é marcado pela religião de seus pais e deve carregá-la consigo até o resto da vida e passá-la adiante. Não fazendo isto, essa pessoa acaba se sentindo culpado e considerado infiel, né? Pois não segue os costumes que foram passados ali pela tradição. No caso, a função do ensino religioso, a função de falar disso nas escolas. Hoje em dia, nas escolas, a gente não fala sobre
apenas uma religião, pega um texto de uma religião para ler. Né? Isso é contra a lei no Brasil. O que existe dentro de uma disciplina de religião é você falar que existem, mostrar essa diversidade, né, de religiões que devem ser respeitadas. Aí você, a partir da sua, respeitar e conviver de forma harmônica com as demais. Né? Então, há casos em que a identidade religiosa é cultivada autenticamente desde o seu nascimento, né? E em outras religiões, né, principalmente as religiões de matrizes africanas, em algumas religiões de matrizes africanas, os conhecimentos religiosos são passados ali de pai para filho, desde a gestação da criança, ela já vai sendo preparada nas futuras obrigações e responsabilidades que ela terá dentro da religião. Né? No caso da religião cristã, também é bem parecida. Né? Os pais eles procuram ali já batizar o filho logo que ele nasce, né, na sua religião, vai tendo uma série de fases que ele vai cumprindo, né, que ele tem ao longo da, da sua vida. Né? No caso aqui do segmento católico da religião cristã, nós temos que o indivíduo ele é batizado, depois ele faz a primeira comunhão, depois ele recebe a crisma e depois vem os outros sacramentos. O que nós temos que perceber é o seguinte: há religiões que têm esse processo diferente, né? Que não tem esse caminho que é o mesmo colocado pelas religiões pela religião cristã. Observando as leis e os critérios em que cada religião se fundamenta, vemos claramente os sujeitos, na sua maioria, nascem em um berço já determinado por uma opção religiosa ou por algum costume religioso. Todos nós aqui, né, no Brasil, a maioria, né, a não ser que o indivíduo ele é de uma família que não tem nenhuma religião, que é o chamado ateu, ele já nasce dentro de um berço, né, dentro de um determinado grupo religioso. E aí muitos dão continuidade, mas hoje em dia já existem, né, muitos que ao chegar à idade adulta preferem fazer sua escolha pessoal. Tem muitos casos que as pessoas sequer praticam qualquer religião. Se você chegar, a pessoa ele tem ali a tradição, ele é um cristão, mas ele não é de estar todo dia na igreja, de estar tendo essa convivência muito próxima das questões religiosas. Então, o ensino religioso nas escolas ele é convocado por lei a expressar um papel importante, né, de apresentar e estudar essa diversidade religiosa que existe no mundo, né, apresentar isso e estudar isso na escola, né, e buscar sempre a ideia que é o respeito, né, saber que existe a livre escolha e o respeito por todos os costumes religiosos, né, aquilo que eu disse no início, a gente tem que aprender a, se nos depararmos com pessoas que pensam diferente do que nós pensamos sobre religião, a gente saber respeitar isso, conviver bem. Não é porque a pessoa pensa diferente que vamos entrar num confronto, numa briga com ela por questões religiosas. Não, cada um tem, por lei, a liberdade de fazer as suas escolhas. Né? Dessa maneira, vemos a grande importância do diálogo com o diferente. O diálogo interreligioso é uma prática fundamental na vida de todos os sujeitos. Então é isso. Eu tentei resumir bem aí para não ficar o vídeo muito grande. Eu vou deixar o texto para vocês lerem também. E temos aí algumas questões de atividade. Até a próxima aula.